Fala, galera do caminho, espero que vocês estejam bem. EBD, bom domingo a vocês, espero que você já tenha pegado aí seu café. Daqui a pouquinho tem aula, hein? Também tem jogo do Brasil de noite. Deixa de ir pro culto por causa do Brasil, que não tá nada certo, tá? Não deixe, participe conosco. Eu tava aqui olhando o material que a gente tem dado essas aulas, e a gente falou na aula passada sobre a questão da inspiração e tudo mais, né? E eu ia entrar numa parte assim muito sobre a questão da escrita agora, das divisões, né? E tudo mais em relação à questão da Bíblia. Mas como a gente está fazendo uma espécie de panorama bíblico, assim, bem básico aqui, eu quero, eu quero entrar em um assunto antes da aula que a gente até divulgou que seria hoje. E ó, eu quero já te recomendar esse livro aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Esse livro aqui é muito bom. O Período Interbíblico, 400 anos de silêncio profético, do Enéas Tognonin. Meio estranho o nome. Porém, estou lendo esse livro, comecei a ler ele, vou terminar durante essa semana, até mesmo porque se tiver alguma coisa que estiver faltando aqui naquilo que eu sei, esse livro vai trazer a nós um conhecimento a mais. Porém, todavia, entretanto, a gente vai falar hoje sobre isso, o período interbíblico, meu amigo. Então, você vai segurar um pouco aí o Novo Testamento, divisão do Novo Testamento. A gente vai entrar aqui um pouco mais numa questão histórica. Tudo bem? Eu espero que você se prepare aí. A aula provavelmente vai demorar um pouquinho mais hoje, porque eu tenho muita coisa para falar. E eu creio que você tem que anotar tudo. Vou liberar aqui também o PDF de todo esse conteúdo, mas eu queria que você se empenhasse em escrever, anotar as dúvidas e até mais, colocar aí no comentário, tá? Alguma dúvida para que a gente possa responder até nos próximos vídeos, beleza? Me ajude nisso aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiro eu preciso dizer para vocês que o período interbíblico, ele é como se fosse um gap. Gap é como se fosse um buraco aqui que você pula daqui para cá. Gap. Né? Então, é isso aqui. Antigo Testamento, Novo Testamento. O período de Malaquias até João Batista, vou dar o exemplo por causa de profeta, a gente vai falar, você vai já entender isso que eu estou querendo dizer aqui para você. Você vai ver aqui um período de 400 anos, que aconteceu muitas coisas. Porque quando você termina ali o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e já vai para o Novo Testamento, se você vai olhando uma questão histórica, até mesmo de quem está dominando, qual é o poder que está mais vigente, né? Você já vai ver que o livro do Novo Testamento já vai começar, já vai aparecer os romanos ali, né? Então, saber um pouco sobre essa questão do período interbíblico, ele vai fazer você entender muitas coisas históricas importantes e também que vão fundamentar assim, uma compreensão melhor do Novo Testamento. Então, por isso que eu achei que a gente deveria estar colocando isso aqui e vamos colocar. Eu quero que você se ligue nisso, vai ser muito bom. Vamos lá. Primeiro eu preciso explicar para você o que seria o período interbíblico. O período interbíblico é o período entre o fim do Antigo Testamento, ali Malaquias, como o último livro, e o início do Novo Testamento, ali Mateus, tá bom? A duração dele é basicamente 400 anos, cerca de 400 anos, 430 anos, até o nascimento do Senhor, aí nesse sentido. Algumas Bíblias, existe isso, se você for olhar nas Bíblias, as mais antigas são mais fiéis a isso, mas quando você abre bem no meio da Bíblia, você vai ver uma folha em branco, que é como se fosse esse período, é uma simbologia a isso, né? Umas Bíblias têm essa questão, não todas, mas algumas têm, que é como se fosse uma referência a esse período, tá bom? Então, muitos chamam isso de 400 anos de silêncio, porque Deus não deixou de agir. Não é uma questão, Deus parou, coisa parecida, Deus não deixou de agir.
Porém, aqui a gente observa uma coisa que tem a ver com profetas, né? Por isso que eu coloquei bem claro ali Malaquias e João Batista. E já já vou explicar realmente de forma melhor tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então, não houve profetas conhecidos por Israel nesse período aqui, escrevendo livros inspirados ali para ser incluído nesse cânon sagrado que a gente explicou na aula passada. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para você o contexto ali do fim do Antigo Testamento. O último profeta Malaquias ali tem como uma representatividade em relação a isso. A gente vai ver que ele, por exemplo, encerra o livro anunciando que Deus enviaria, preste atenção, um mensageiro semelhante a Elias, antes da chegada do Messias. Você vai ver isso lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, quando você vê, até mesmo em algumas referências, de perguntarem para João Batista, perguntarem para Jesus, é justamente por causa dessa referência aqui que Malaquias falou que viria alguém semelhante a Elias. Né? Então, o Antigo Testamento, ele termina com o contexto de que Israel está sobre um domínio da Pérsia. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver claramente essa realidade. Então, o templo, ele tinha sido destruído. Tá? Jerusalém está ali, de certa forma, em um período de restauração. O povo, né, ele começa a aguardar ali o Messias prometido. Né? Então, se você for olhar, basicamente, o Antigo Testamento, ele traz inúmeras profecias sobre Jesus. Né? Então, aqui a gente vai até entender um pouco mais como isso se destrincha, tá bom, gente? Então, vamos lá. O domínio persa, ele teve essa duração aí, que foi de 539, tá bom? Até dessa forma de 331 a.C., no caso, ao contrário. O Império Persa, ele continuou governando os judeus. Durante esse período, os judeus, por exemplo, desfrutaram de uma relativa liberdade religiosa, entre aspas. Por exemplo, a lei mosaica, no caso a lei de Moisés, se tornou o centro da vida nacional. Cresceu o papel ali nesse lugar aí por ter essa liberdade de um cara chamado escriba, de uma espécie de como é que eu posso dizer? De grupo judaico chamado escriba. Para quem não sabe, o escriba, ele tinha uma característica de transcrever ali os pergaminhos, os papiros, né, que existiam naquele tempo. Eu vou falar mais sobre isso na outra aula, sobre a forma escrita. Foi nesse contexto que surgiu, por exemplo, uma forte tradição, assim, atração, sobre a leitura das escrituras. E cresceu muito essa questão da busca, justamente por causa desse papel ali, dessa realidade que trouxe ali uma tradição maior pelas escrituras, tá bom, gente? Um outro evento muito importante foi a conquista de Alexandre o Grande, né? Você já deve ter escutado sobre Alexandre da Macedônia. Alexandre o Grande, ele manifesta ali uma conquista praticamente mundial. Se você conhece Alexandre o Grande, ele traz ali um aspecto muito poderoso de uma conquista. Então, Alexandre o Grande conquistou praticamente todo mundo conhecido. O grande impacto não foi apenas militar, mas também ele foi um impacto cultural. Aí entra a questão toda da helenização, o helenismo. Ou seja, ele espalhou a cultura grega por todo o mundo, que esse processo ficou conhecido como helenismo. Então, ele faz o povo de várias partes do mundo falar o grego, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que é o grego, que é um grego popular, mas não um grego tão rico, que é chamado grego koiné. A verdade é que quando o Alexandre ele vem e ele faz esse papel militar de conquistar, ele se empenha não somente de conquistar a terra das pessoas, mas sim de educar as pessoas com a linguagem dele. Esse processo de ensinar o grego e a cultura grega
é chamado helenismo, ou seja, ele helenizou o mundo. Isso foi muito bom, foi muito importante, a gente vai explicar na parte da plenitude dos tempos como isso foi muito fundamental para que o evangelho ele viesse ser cada vez mais difundido, tá bom, gente? Outro evento muito importante foi a Septuaginta, tá bom, gente? Isso aqui é extremamente importante você observar aqui a Septuaginta, que nos anos 70 aí, você vai observar que houveram exatamente a realidade de um domínio grego que ocorreu com esse evento aqui, onde o Antigo Testamento, presta atenção, ele vai ser traduzido, tá bom? 70 anos antes de Cristo, tá? Só lembrando aí para você. Então, você vai observar claramente aqui a questão de uma importante questão que aconteceu nesse período. Preste atenção a uma coisa, deixa eu tentar te explicar aqui para você não se perder, tentando ser o mais claro possível. A Bíblia antes, ela era somente em quê? No hebraico. Então o hebraico, ele era uma língua dos judeus. Então com a helenização, aconteceu esse evento de trazer esse conhecimento, por exemplo, agora, em relação a quê? Em relação a uma outra linguagem. Entenda uma coisa, Alexandre helenizou o mundo todo. O Antigo Testamento ele só tinha da linguagem dos judeus. Agora, com esse período, o que é que acontece? Eles pegam a linguagem do judeu e traduzem para o grego. E aí o que isso simboliza? Que essa parte da palavra de Deus ela passou a ser quê? Agora acessível a todo mundo que estava embaixo do helenismo. Olha só como isso é importante. Então a Septuaginta, para nós, é um dos eventos muito poderosos que aconteceu em relação à tradução bíblica, para que você possa entender como isso aconteceu. Segundo a tradição, cerca de 70 sábios judeus eles participaram de uma tradução em Alexandria. É muito interessante isso aqui. Eu tive a experiência de ir em Pérgamo. Pérgamo era onde tinha uma das igrejas do Apocalipse, e de lá vem a palavra pergaminho, tá? Em Pérgamo. Inclusive lá também tinha o altar de Pérgamo. Ou seja, você vai ver lá em Apocalipse onde está o trono de Satanás. Ou seja, existia uma cultura grega muito forte ali. E eu não tenho como colocar isso aqui para você, mas eu preciso te explicar uma coisa. Que a Septuaginta ela trouxe uma facilidade para muita coisa que a gente tem hoje. Tá bom, gente? Porque os gregos, eles educaram o mundo através do quê? Da filosofia e através da linguagem. E eu até digo isso sempre. Os gregos educam o mundo até os dias de hoje. Como? Filosofia. Quase todos os cursos de faculdade têm filosofia. Então isso traz uma importância em que sentido? Que a Bíblia ela foi usada por muitos judeus ali nesse momento da diáspora. Ou seja, momento onde Deus, de certa forma, espalha o mundo dele. Eu não tenho tempo de falar um pouco dessa diáspora, só é algo que você precisa entender que, pelo fato de ter acontecido isso, preste atenção, os judeus que estiveram espalhados por todo o mundo não perderam a cultura justamente por causa disso. Muito interessante isso. Foi, por exemplo, amplamente divulgada pelos primeiros cristãos, os cristãos, no caso, educados ali. Jesus ele falava 3 linguagens, o grego, o hebraico e o aramaico, ou seja, a Bíblia ali no Antigo Testamento já tinha de forma acessível por causa da Septuaginta para todas as pessoas, amém? Só para você entender. E muitas citações do Novo Testamento também seguem ali essa questão da Septuaginta, que houve também essa tradução que eu não tenho tempo agora para explicar. Eu preciso correr. Então, eu preciso aqui também dizer que houve, após a morte de Alexandre, a divisão ali do reinado de Alexandre. Vocês conhecem que os parentes dele dividem ali toda aquela questão. E aí, aquela parte ali de Israel passa a viver assim em constante guerra, em um campo de batalha entre a Assíria e o Egito, tá? Onde ali representado
o Egito pelos Ptolomeus e os da Síria pelos Seleucicas. Seleucidas. É uma palavra meio estranha. É melhor falar Egito e Síria. Isso aí você vai observar ali até mesmo no momento que isso prossegue até, gente, é muito forte isso, que isso prosseguiu até ali 70 anos atrás, nossos, onde houve ali a guerra para que Israel, quando a ONU repatria os judeus para a terra depois da Segunda Guerra Mundial, há uma guerra onde esses povos aí estão nas circunvizinhanças, querem atacar Israel para tirar Israel de lá. Então, isso aí eu estou falando só para você abrir cada vez mais sua mente, aprendendo aí, pesquisando. Tá? Então, esse conflito começa aqui de uma forma muito forte por causa da morte de Alexandre. Isso tudo é um período que está acontecendo. Então, agora a gente observa um período de uma perseguição muito ferrenha em relação aos judeus, gente. Entenda que ali não tem cristão ainda no mundo, é os judeus, tá, gente? Cristão nasce aqui com Jesus. Jesus não nasceu ainda, está aqui 70 anos antes do nascimento de Jesus, período interbíblico, antes do Novo Testamento. Não esqueça, eu estou trazendo porque eu estou desenhando aqui a forma que a gente vai ver o Novo Testamento acontecer. Então, eu quero colocar que você entenda um pouco sobre o Antíoco e o Epifânio e a grande perseguição que houve, porque eles tentaram eliminar exatamente ali a religião dos judeus. Eles começaram, por exemplo, proibir a circulação desses pergaminhos, proibindo a leitura também da palavra. Vocês lembram que naquele período ali que a gente colocou, no tempo onde a Pérsia, a Síria, a Pérsia estava dominando no começo, logo no começo do período interbíblico, eles tinham uma liberdade, agora eles não podiam mais. Por exemplo, agora eles queriam profanar o templo. Ou seja, eles começaram a querer sacrificar porco no altar de Deus, dentro do templo ali. Então começou a acontecer todas essas questões que começou a rolar ali, entenda, sobre a questão do domínio grego que está ali sobre a realidade dos judeus. E aí eles tentam conquistar, e aí a gente vai ver uma coisa chamada Guerra dos Macabeus, ou seja, a revolta dos Macabeus. Judas Macabeus, ele encabeça toda essa questão, onde ele vai começar a questão onde a tradição, e mais exatamente a tradição judaica, vai falar sobre o milagre de Hanukkah, que é aqueles candelabros daquelas luzezinhas aí, que é a festa das luzes até hoje para os judeus. Então, o que é que aconteceu? Esse exército grego queria invadir ali o templo, Jerusalém, para profanar e tornar o templo de Deus ali no templo para Zeus. E ali eles têm essa experiência onde os Macabeus e Judas Macabeus, eles se revoltam e impedem isso. É um milagre, é uma história muito bonita. E essa história aí do milagre de Hanukkah, eu te aconselho até pesquisar um pouco. E você vê que essa festa de Hanukkah, que é o que celebrava esse livramento ou o milagre do azeite que multiplicou, está lá em João 10, 22, onde a gente vê Jesus participar dessa celebração aí, tá bom? É bem legal isso, tu vê que aconteceu historicamente, depois vê Jesus participando, vê os judeus comemorando até os dias de hoje. Eu não sei se você já viu, às vezes, no shopping, você viu uma menorá. Menorá é o castiçal, né? Então, volto a dizer, eu vou abrir assuntos aqui para que você possa crescer na sua fé e aprender um pouco mais através também de pesquisar. Eu não posso te dar tudo. Eu aprendi isso, tá, gente? A gente abre assuntos para que você possa ir pesquisar, ter dúvida, e aquele que quiser crescer, avance. Eu acho linda a história de Judas Macabeus e o milagre de Hanukkah, que ele fala muito sobre essa realidade. Para nós é muito importante a questão histórica, tá, gente? A gente não entende que esse livro em si mesmo, ele tem uma revelação enorme de um profeta, por isso que ele não está no cânon testamentário. Vamos lá. Então, esse surgimento aqui dos primeiros grupos dos judeus, eles começam a aparecer. Você vai ver, por exemplo,
os fariseus surgirem. Entenda que esses grupos do meio do judaísmo, eles existem como uma espécie de clãs, que trazem uma mensagem, um entendimento, entendeu? Então, durante esse período interbíblico, surgiram grupos, tá? Ali, como os fariseus, que eles defendiam rigorosamente a lei. Vocês viram que eram os fariseus ali que estavam lidando ali com Jesus de uma forma mais ferrenha, sabe? Valoriza a tradição oral e eles acreditavam ali na ressurreição. Os saduceus também, eles eram ligados à aristocracia sacerdotal, aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os livros históricos eles não aceitavam, eles aceitavam só Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, e não acreditavam na ressurreição. E aqui tu já observa, sabe, diferenças dentro da religião de uma forma até sincrética, ou sincretismo, já dentro do judaísmo, através desses grupos que distorciam e outros acreditavam em coisas diferentes. Os essênios, tá? Os essênios eram uma comunidade separada da sociedade. Esses daqui eram como se fossem os puritanos do Antigo Testamento. Eles tinham uma vida de pureza e disciplina, possivelmente associado aos manuscritos do Mar Morto. Quando eu fui lá no deserto da Judéia e eles falaram sobre os manuscritos do Mar Morto que eu citei ali na aula passada, vocês lembram? Eles falam que João Batista provavelmente era assênio, porque ele era muito radical e ele vivia isolado, eles viviam nesse deserto. E esse, por exemplo, esses pergaminhos do Mar Morto foi acharam ali no deserto da Judéia, que fica ali próximo do Mar Morto. Tá? Os zelotes, que eles eram nacionalistas, eles já tinham tido mais de política. Eles defendiam a liberdade de Israel pela força, ou seja, você vai ver, inclusive, algumas partes ali do Evangelho, né, que os zelotes, né, eles queriam estabelecer ali uma espécie de guerra, eram aquelas pessoas que queriam ir pela força, né? E a Bíblia já diz que não é nem pela força e nem pela violência. Vamos lá. Aqui a gente já observa em 63 Roma dominar. Aí a gente vê o Império Grego perder e já vê um outro império sobre aquela região ali de Israel. Por exemplo, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, isso está historicamente comprovado. Israel passou a fazer parte do Império Romano e, posteriormente, surgiu ali Herodes o Grande, que foi quem governava ali como uma espécie de rei daquela região. Tá bom, gente? Só trazendo os eventos aqui para vocês importantes que aconteceram antes do Antigo Testamento, para você não esquecer da importância de tudo isso. Presta atenção. Agora eu vou explicar uma coisa aqui sobre o silêncio que preparou a voz. Vocês observam aqui 3 coisas que eu considero extremamente importantes para falar sobre a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, ela é exatamente isso que eu quero explicar aqui. O silêncio que preparou a voz. A Bíblia diz lá em Gálatas, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Jesus, ali, filho de mulher, nascido de mulher, veio e habitou em carne. Jesus não veio cedo ou tarde demais. Ele veio no momento exato. Entenda uma coisa, preste atenção agora. Quando a gente olha, por exemplo, alguns silêncios assim aparentes, a gente observa pelo menos 3 fatores extremamente importantes para a gente observar o começo do Novo Testamento. Pega aqui, 3 fatores extremamente importantes. O primeiro fator religioso, tá? Segundo fator linguístico. Terceiro fator, tecnologia. 3 fatores que eu posso dizer que precisavam estar juntos para que Jesus pudesse se manifestar. Vocês viram que eu citei para vocês algumas coisas, agora eu vou explicar cada uma delas. Por exemplo, a plenitude dos tempos é exatamente o tempo que Jesus deveria aparecer, nem antes nem depois. É a plenitude, foi o tempo correto que Deus preparou o mundo para a chegada do Messias. E ali a gente vê que os gregos, por exemplo, através do helenismo, eles expandem uma linguagem. Os gregos
fazem isso? Os romanos, eles criam meios através de abrir estradas para que eles pudessem chegar ali. A gente vê também embarcações começar a ser cada vez mais tecnológicas. Então, o fator linguístico vem com os gregos, o fator de tecnologia vem com os romanos e o fator religioso que vem com os judeus. Esses três fatores. Por que o fator religioso? Porque Jesus ia dizer assim, eu sou o Filho de Deus. Preste atenção. Mas se ele se manifesta isso aí no tempo helenístico, vamos dizer assim, onde ali Jerusalém não tinha tanto poder, tanta notoriedade na presença de Deus, não existia tanta gente estudando sobre Deus, eles iam perguntar qual é o Deus que tu é filho? De Zeus, de qual o outro Deus do Olimpo? Né? E aí Jesus ele fala que ele é filho de Deus, e tanto que ele é chamado rei dos judeus. Ele é filho do Deus que os judeus têm pregado e que é ali muito divulgado. Então, entenda, religião, o fator religioso, judeu, fator tecnológico, romano, fator linguístico, grego, esses três povos estavam todos ali juntos. E aí Jesus aparece ali. Uau! Mas antes de explicar um pouco mais sobre isso, eu preciso colocar que essa questão política, cultural, religiosa e profética, elas estavam ali se misturando para que isso tudo viesse a acontecer. A plenitude dos tempos é exatamente isso. E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção agora de filho. E aí Jesus aparece como filho, ele morre como filho, e a gente observa essa expressão da plenitude dos tempos no livro de Gálatas, colocando claramente que esse tempo era o tempo do preenchimento, onde Deus iria satisfazer-se de forma plena em relação a trazer a realidade do seu Cristo à Terra. Olha que incrível. Então, vamos lá. Eu preciso aqui ainda trazer para você algumas questões que concordam com isso que eu estou falando para vocês. Por exemplo, durante os séculos, Deus havia sido prometido, Deus tinha prometido o Messias. Olha, por exemplo, lá em Gênesis 3,15, ele aparece como uma semente da mulher. Por exemplo, em Gênesis também 12,3, ele é prometido como descendente de Abraão. Depois, lá em 2 Samuel 7,12 até o 16, ele aparece como o filho de Davi. Lá em Isaías, ele é o servo sofredor. E em Malaquias você vai ver ele como o Messias de Belém, aí colocando de onde ele viria. Então preste atenção, mais de 300 profecias apontavam para Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento todo aponta para Jesus. O Antigo Testamento, o assunto principal do Antigo Testamento é o Messias, é o Senhor. Tudo ali é uma simbologia para apontar Jesus. Ou seja, ele veio cumprir a história que Deus vinha escrevendo há milhares de anos. Jesus não apareceu por acaso, gente. Ele foi prometido por Deus e o mundo foi preparado para receber ele. Glória a Deus por isso. Então, quando Jesus ele nasce, o mundo estava sobre esse domínio aí de Augusto e do poderoso Império Romano. Roma havia conseguido algo inédito. Olha que Roma também faz. Por exemplo, Roma, através da Pax Romana, a Pax Romana é uma paz romana que vinha através de guerra. Ele matava todo mundo que não concordava com ele. E eles tinham paz através da guerra, da força, né? Então ele unifica, por exemplo, grande parte do mundo conhecido da época, ele estabelece essa Pax Romana, ele constrói estradas, ele facilita viagens, aí entra aquilo que eu coloquei para vocês. Poucas décadas depois a gente vai ver os apóstolos utilizando exatamente as estradas que foram feitas para espalhar o evangelho. Pastor, agora eu estou entendendo o que o senhor quis dizer. É para te entender mesmo. Por quê? Porque se Jesus ele fala assim, ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Mas aí o pessoal fala grego. O pessoal não fala... o pessoal agora fala grego, ele não fala hebraico. Peraí, vai ter uma discordância de linguagem. Mas quando a linguagem ela é acessível, Jesus ele pode dizer, vocês podem, com a linguagem que vocês sabem, pregar por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Como agora? De cavalo? Ah, tem estrada, porque os romanos fizeram. Aí vocês vão anunciar o quê? Que é o Deus dos judeus.
o Filho do Deus poderoso que enviou vocês. E aí é possível cumprir a grande comissão por causa exatamente de tudo isso. Entenda que Deus preparou o mundo, ou seja, essa plenitude aí, até questão política, a gente entende baseado nisso. A plenitude cultural, que eu já expliquei para vocês, que veio através da questão da linguagem dos gregos. Ali, o grego koiné, que permitiu a pregação para diferentes povos. Por exemplo, a escrita do Novo Testamento aí em várias linguagens, ou seja, a comunicação rápida entre as igrejas, cartas, por exemplo, que a gente observa que são escritas e colocadas, e eu já tive a experiência, gente, uma carta que saía de Jerusalém e, por exemplo, ia, vamos dizer, lá para Tiatira, Pérgamo, Sardes, gente, é completamente diferente de você entender que é pertinho, não é pertinho. Entenda, essas igrejas todas do Novo Testamento, você vê lá em Apocalipse, elas estão hoje em uma parte da Grécia e outra parte na Turquia. E Israel está lá em cima. Para o outro lado tem a questão toda aqui onde Paulo nasceu. E aí tem como ir de uma forma ou de outra, mas era longe. Então, quando a gente olha, por exemplo, Alexandria, ali que onde depois veio ser Constantinopla, e hoje a atual Turquia, ou mais exatamente ali na grande centralidade de Istambul, na Turquia, a gente vai observar, isso é uma geografia muito distante, mas a gente vê gente ali, por exemplo, de Patmos, que é uma ilha já isolada lá no meio do Mediterrâneo, se eu não estou enganado, que eu tive a experiência de lá na ilha de Patmos, é muito longe. Então, eles conseguiam, através dessas cartas, ali comunicar. Por quê? Por causa de uma linguagem acessível, que era esse grego koiné, que era o grego mais popular, grego como se fosse o inglês que as pessoas hoje sabem em todos os lugares. Espero que vocês estejam entendendo isso aí, para vocês entenderem aquilo que a gente vai falar na aula que vem. Então, após esse exílio da Babilônia, os judeus, por exemplo, eles desenvolveram, por exemplo, um forte apego pelas escrituras, como a gente já falou para vocês, ou seja, por causa disso existiam muitas sinagogas, existiam muitos judeus que estavam presentes nessas regiões e ali havia um povo a ser alcançado. Amém, gente? Vamos pular, vou correr aqui que o tempo já tá longo, né? Eu tô sem o meu óculos, orem por mim. Já está em 32 minutos, ou seja, eu não quero que essa aula demore tanto. Ou seja, a plenitude espiritual também, ela vem sobre o mundo romano, ali, de certa forma, colocavam aquela realidade dos deuses, daquela questão da idolatria, da corrupção que existia, da opressão política, do formalismo religioso, que a gente vê que isso era muito expressado através da raça de víbora, sepulcro calhado, a gente vê tudo isso, no caso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Havia fome espiritual, é isso que eu quero dizer. Havia um contexto de necessidade, o coração humano estava pronto para ouvir a mensagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão, de certa forma, tocados e movidos pelo amor de Deus. Paulo, ele diz que Cristo nasceu sobre a lei. Então, existia ali a plenitude da lei, ou seja, durante séculos a lei teve uma função. Então, é como se aquele momento, você observa Cristo até ressignificando algumas coisas da lei, justamente porque a lei, Paulo depois vai explicar, que ela serve como um aio. Aio é uma espécie de tutor, tipo um babá de judeu até certa idade. Então ele está dizendo assim, ó, a lei ela serviu até quando chegou a plenitude, a maturidade, que é Cristo, até esse tempo. Ou seja, a lei serviu para revelar o pecado, para mostrar a incapacidade do homem de se salvar, preste atenção, e aponta para a necessidade de um salvador. Então, quando a humanidade já havia, assim, demonstrado que não poderia se salvar, o que é que eles começam a fazer? Coisas. A religião é exatamente isso. A incapacidade do homem de se salvar e a tentativa do homem se salvar através de fazer coisas. Ou seja, a lei preparou o caminho para a graça.
Por isso que hoje nós não estamos mais no período da lei, nós estamos no período da graça. A nossa dispensação que estamos hoje é a dispensação da graça. Se você quiser saber um pouco mais sobre a dispensação da graça, depois, quando você amadurecer mais na fé, tiver mais voltado a isso, você pode estar vendo isso no nosso curso Lidere, que a gente fala muito sobre isso. Vamos lá. Continuando aí, a plenitude de Deus, ou seja, a razão principal não era Roma, não era Grécia, não era política, não era cultural, era o plano soberano de Deus. Ou seja, a plenitude dos tempos aconteceu porque o Pai decidiu que aquele era o momento perfeito, ou seja, o relógio histórico estava nas mãos de Deus. E a gente tem a consciência de tudo isso. É muito importante você entender que tudo foi se encaixando para que Deus pudesse agir de forma soberana. Já vou terminar. Tudo isso, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque quando você olha esse período interbíblico, você vê aqui, depois se você quiser aprofundar aqui, você pode muito bem, gente, entender aqui algumas realidades que quando você olha, termina o Antigo Testamento, você vê, poxa, tá tudo diferente agora já no Novo. Não tem templo, agora já tem um templo que é de Herodes. Não entendi. Então, você entende através do período interbíblico que realmente houve essas mudanças e que, no fundo, todas essas mudanças, todas essas questões que aconteceram nesses 400 anos, prepararam o mundo para a chegada do Messias. E aí, a gente vai, na aula que vem, falar um pouco mais sobre essa questão já do Novo Testamento. A gente vai falar um pouco da divisão vamos falar um pouco de formas que a Bíblia foi escrita. Também vamos falar um pouco mais sobre essa questão da linguagem, que vai ser muito importante para que a gente possa aprender cada vez mais. Eu espero que vocês estejam acompanhando, fiquem com fome de Deus, não percam nenhuma aula por nada e divulguem isso. Quem não assistiu a primeira, para assistir a primeira, a segunda, porque isso abre a nossa mente para aprendermos cada vez mais de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai, abençoa cada um que está aqui, guarda a nossa vida, que depois dos cultos nós possamos receber mais do Senhor, que a tua bênção e a tua graça estejam sobre nós e que isso faça a nossa vida crescer, prosperar cada vez mais. Eu te peço isso em nome de Jesus. Se você crê que está aí, diga amém. E eu peço um favor para você, compartilhe esse vídeo com o pessoal da igreja. E se você teve alguma dúvida, coloca aqui, por favor, para que a gente possa responder nos cultos. A gente vai começar a responder nos cultos essas perguntas e vai ser bem legal. Grande abraço, até domingo que vem.